A gente teve recentemente o ressurgimento do aplicativo FaceApp. Para quem não sabe o que eu tô falando, é aquele aplicativo que lá no final do ano passado virou moda, virou febre entre as celebridades, os famosos, enfim, os blogueiros, todo mundo baixou aquele aplicativo para ver como que a gente ficaria velhinho. Naquela época era um filtro que a gente aplicava e falava e mostrava como que nós seríamos mais velhos, né, na terceira idade. Bom, esse aplicativo virou febre, como eu disse, muita gente baixou, muita gente desavisada começou a utilizá-lo e gerou inúmeras críticas foram feitas em relação a esse aplicativo e vários desdobramentos aconteceram. O que aconteceu de efetivo? A gente teve o Procon de São Paulo notificando inicialmente a Google Play e a App Store, dizendo que elas deveriam retirar este aplicativo do ar, né? Elas não poderiam seguir comercializando esse aplicativo nas suas plataformas. Por que isso aconteceu? Por que teve esse movimento do Procon de São Paulo? E é uma linha que todo mundo sabe que está acontecendo, mas o Procon de São Paulo teve essa postura efetiva de notificá-los. E depois teve um desdobramento que eu vou contar para vocês na sequência. O que aconteceu? O FaceApp ele tem tanto uma política de privacidade quanto os termos de uso extremamente invasivos, tá? A gente está falando aqui exclusivamente de um aplicativo de filtros de fotografia. Contudo, ele te solicita, ou melhor, ele nem te solicita, ele passa a te monitorar informações de várias esferas, dentre elas das redes sociais, de todo o teu comportamento nas redes sociais. Ele monitora tudo isso, ele armazena esses dados, ele compartilha esses dados, sem nenhum tipo de controle, de restrição, de nada. Simplesmente ele sequer te pede autorização para muitas coisas. No momento que eu baixo o aplicativo, ele já começa a realizar esse tipo de processo. Então, o que a gente vê de cara aqui? Uma coisa que eu sempre falo para vocês, a gente precisa seguir toda a legislação de proteção de dados, independentemente se a gente está falando aqui da legislação brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, GDPR, enfim, esse ecossistema de proteção de dados, ele tem princípios muito claros. E 3 deles merecem destaque. O princípio da necessidade, da finalidade e da adequação. Esses 3 princípios são chave para tudo. Quando nós estamos falando de um aplicativo de fotos, como que eu vou entender que um aplicativo de fotos quer monitorar o meu comportamento em redes sociais, quer monitorar o meu comportamento na internet, quer compartilhar esses dados? Tá, mas só um pouquinho, a gente está falando de um filtro de fotografia, por que ele precisa fazer tudo isso? De que forma que isso vai contribuir? É um aplicativo de fotos que está coletando um número excessivo de informações. Então, qual é a grande crítica que se faz? 1, eu tenho uma coleta absolutamente desnecessária de dados. 2, eu não tenho transparência nenhuma sobre essa coleta de dados. E 3, eu não tenho segurança dessa informação. Aí muita gente vem e diz assim, não, mas o Facebook, o Instagram, eles também coletam meu comportamento nas redes sociais, eles fazem a mesma coisa que o FaceApp. Só que, gente, eles são redes sociais. O FaceApp não é uma rede social. E tá controlando e tá te monitorando informações e dados que são como se fosse uma rede social, só que ele não é. Segundo, o Facebook e o Instagram têm um olhar e uma análise sobre eles, um cuidado, uma fiscalização absurda. Inclusive, vocês sabem que o Facebook teve uma multa de mais de 500 milhões que ele acabou respondendo justamente pelo famoso caso lá do Cambridge Analytica. Então, a gente teve todo um desdobramento, é tudo muito fiscalizado, eles estão nos holofotes. O FaceApp é um aplicativo que ele simplesmente surge e desaparece, e ressurge e desaparece, ele não tem controle de nada, inclusive o FBI já se posicionou contra ele, dizendo que era um risco muito grande em relação à privacidade.